O Gilmar Mendes, do STF, teria feito um alerta ao presidente Lula em meio à preocupação com o desgaste da imagem do Supremo Tribunal Federal. A conversa teria acontecido em um encontro recente entre os dois. De acordo com o relato, Lula teria demonstrado preocupação com as críticas ao Supremo, especialmente diante das repercussões agora envolvendo o escândalo Master. Gilmar Mendes teria então respondido que o Supremo Tribunal Federal poderia atuar, se necessário, para vigiar o TSE durante as eleições deste ano. Meu Deus! A fala acontece em um momento de atenção sobre a atuação das cortes superiores e o papel do judiciário no processo eleitoral. O TSE será conduzido nas próximas eleições, lembrando, Marina, pelos ministros Nunes Marques e por André Mendonça. Agora, por que será que a imagem do Supremo está desgastada, né? Faz quanto tempo que estamos aqui diariamente apontando os absurdos, incoerências, atropelos de direitos humanos e da própria Constituição que existe, está lá, né, com as suas cláusulas bastante claras? Gente, olha, eu vi essa notícia, eu desacreditei. Como é que pode a gente normalizar um absurdo como esse? Né? Que loucura! Como assim? Quer dizer, então, que a imprensa noticia com a maior normalidade do mundo que o Gilmar Mendes teve uma conversinha com Lula. Porque ele está muito descontente. Porque o Lula disse que estava preocupado com esse ataque à instituição STF e o Gilmar teria dito, opa, mas peraí, você também está criticando. Que história é essa, Luiz Inácio Lula da Silva? Você também está criticando. E olha, veja bem, nós que vamos fiscalizar o TSE nessas eleições, porque não se esqueça que agora o TSE será presidido pelo Nunes Marques e o vice será André Mendonça, os dois indicados ali por Bolsonaro. Que tipo de conversa é essa, gente? Sabe, cadê a separação entre os poderes? Cadê? Isso jamais, isso é um absurdo completo na nossa democracia. Mas é só escancarado aquilo que a gente já sabe, que no fundo tem um consórcio, sim, hoje, entre o PT, entre Lula e entre o Supremo Tribunal Federal. Nós vemos provas disso de noite e dia, né? Aliás, o Gilmar já disse isso na lata do Lula, né? Que ele foi responsável pela eleição dele. Não disse isso, se não fosse a gente, né, você não estaria nem solto para disputar. Então ele já deixou isso claro várias vezes. E o Lula também já deixou isso claro. Ele disse que é impossível governar hoje sem o STF, porque o Lula não tem mais o controle do Congresso que ele já teve no passado. Então, não aceitam? O Congresso não passa? Eu recorro ao STF, como aconteceu, aliás, até com aumento de imposto, aquela canetada do Xandão no IOF, até para imposto o Lula está recorrendo ao STF. Olha que ponto que nós chegamos. Então isso aí só escancara tudo isso. E mostra também aquilo que a gente já vinha comentando aqui também, que é o seguinte, o STF está querendo ser, de fato, o TSE das eleições. Eles não estão aceitando, né? Não estão aceitando. O Gilmar, já naquela polêmica ali envolvendo o Instituto de Pesquisa, teve lá a decisão do Nunes Marques, ele já deu ali as deixas, dizendo, opa, peraí, não podemos deixar na mão do TSE. A gente tem que trazer aqui para o STF. É importante demais para ficar nas mãos do TSE. Olha só que ponto nós chegamos. Primeiro, eu fico até me perguntando para que existe TSE, né? Essa estrutura toda, caríssima, só no Brasil mesmo que a gente gasta tanto com essa palhaçada no final que se transformou. Mas independente disso, agora que houve uma alternância, até ontem, até enquanto quem era o presidente do TSE era o Xandão, não. Aí o TSE é uma instituição. Eu fico me perguntando aqui, que tipo de... Quer dizer, então, que o senhor Gilmar Mendes não confia nas instituições? Não confia nas instituições? O senhor Gilmar Mendes não confia na instituição TSE, senhor Gilmar Mendes? Vamos começar. Será que ele agora vai começar a duvidar das urnas também? Não sabemos, né? Mas olha só, né? Porque é isso. Ah, não, aí trocou. O presidente não é mais o Alexandre de Moraes, não é mais, né? Não é a ministra Carmen Lúcia. Não é alguém da rede íntima ali do Gilmar, aí ele pode criticar, aí ele pode dizer que agora vai caber a eles, que eles vão ser a real corte que vai fazer esse papel. Agora, é realmente uma república de banana, porque a gente fica, né, tendo que dar esse tipo de notícia, desse tipo de conversa, gente. Olha, realmente é uma lástima, é uma lástima. Eu espero
que, de qualquer maneira, mesmo apesar de todos esses sinais aí que estão sendo claramente dados, né, para todos nós, que eles vão tentar mais uma vez interferir, que o fato dessa nova composição do TSE permitam que as nossas eleições, pelo menos, sejam menos escancaradamente parciais para a esquerda, né? Que a gente evite que perfis não sejam derrubados, que conteúdos não sejam retirados, apesar de que vai entrar, bem na véspera das eleições, essa nova regulamentação. Então, que agora as redes vão passar vão ter que podem ser punidas pelo conteúdo que está ali. Então, a gente já não vai ter nada tão livre assim, né? Outra coisa é que, do jeito que está até agora, vai ser a agência lá do Lula que vai fiscalizar tudo isso. Então, já é mais um problema. Pelo menos a gente não tem o governo Biden com a USAID colocando dinheiro aqui também, né? Paula, a gente já vai soltar uma enquete justamente sobre essa nossa discussão daqui. A Marina traz esse ponto da regulação das mídias nesse ponto, nesse timing, não à toa, com certeza, muito preocupante, mas está aí na nossa tarja, né? Caso Master eleva a pressão sobre a corte. Por que será? Será que porque Dias Toffoli e Alexandre de Moraes ficam quietos e não explicam para o país, para os brasileiros, os possíveis envolvimentos que tiveram nesse escândalo com Daniel Vorcaro? E mais, ministro Gilmar Mendes, será que a corte também perde confiança quando você diz para o próprio presidente quer que eu monitore as eleições? Olha, sinceramente, essa tarja de estudo, Gilmar teria alertado o Lula sobre desgaste no Supremo. Sabe o que eu vi, né, traduzindo para o meu cérebro? Simplesmente, Gilmar Mendes está cobrando o favor que ele deu a Lula durante todos esses anos. Porque se não fosse o Supremo, o Lula ainda estaria preso até hoje, está solto. Se não fosse o Supremo, o Lula ainda estaria com a ficha suja. Limparam a ficha dele considerando um CEP errado e que o juiz do caso, na época era o Sérgio Moro, era parcial por conta de mensagens roubadas. Isso aí é um completo absurdo. Se não fosse o presidente Lula, se não fosse o STF, não teríamos tido aquela eleição complicada que nós tivemos em 2022, com diversas postagens derrubadas, com a mudança de lei entre um turno e outro, com a censura de um vídeo, de um documentário do Brasil Paralelo, que eles nem haviam visto, eles não sabiam que tinham lá e eles nem permitiram que fosse divulgado. Se não fosse o STF, não teria tido aquele escândalo das rádios do Nordeste, não teria tido derrubada de vídeos, né, que colocavam Lula ao lado de Maduro e depois o próprio Lula recebeu o Maduro aqui com pompas de chefe de Estado, tapete vermelho, tudo que você pode imaginar. Ou seja, o Gilmar Mendes, nessa situação, tá indo lá cobrar um favor pro Lula. Ó, cadê a sua defesa do STF? Cadê você indo a público defender a gente? Porque você só tá aí nesse cargo por conta da gente. Você só é presidente porque nós quisemos que você fosse presidente. Se não fosse nós, você não estaria aí. Então, cadê? Vai lá, porque nós temos uma eleição a ganhar. Olha o recado, presta atenção no recado. Nós ainda temos esta eleição a ganhar. O Lula ainda tem uma eleição a ganhar. E muito disso irá depender sim do STF. Porque se não fosse todas essas manobras, né, todas essas decisões que aconteceram em 2022, muito provavelmente o Lula talvez não tivesse ganho. Por quê? Foi uma margem muito pequena, foi ali, voto no detalhe, ou seja, pode ser que sim, as manobras do STF tenham feito diferença em 2022 e agora nós temos uma nova eleição. E qual que é o segundo recado? Ó, se precisar, nós estaremos vigiando o TSE. Por quê? Primeiro, estou aqui cobrando o favor que nós demos a você, preciso que você vá a público e se você não for, nós vamos estar vigiando o TSE. Nós podemos não te ajudar esse ano. Para mim, foi esse o recado, foi esse o tom da conversa entre os dois. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.